Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em esta nova manhã que Ele nos concede. Nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus, a fim de que possamos continuarmos estudando a palavra santa do Senhor. Portanto, quem está responsável nos apresente agora nesse instante. Oremos. Bondoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia que desponta em nossas vidas, Senhor. Mais uma vez te clamamos pelo poder do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, ó Deus, a fim de que teu nome seja glorificado e exaltado. Te suplicamos, ó Deus, também, que ilumine as nossas mentes. Abençoe especialmente o nosso pastor que vai dividir o pão da vida conosco. Então, Senhor, cuida de cada um de nós. Apresentamos diante de ti também este dia. Cuida dos teus enfermos. Abençoa a tua igreja, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos o texto de Mateus, capítulo 2. Nesta manhã, a ênfase que eu quero lhes dar é apresentar a compostura do rei Herodes, considerado, portanto, no contexto histórico, neste ponto aqui como Herodes o Grande, mesmo porque nós temos uma relação de outros que aparecem na história, embora recebam o título de Herodes, mas não devemos, então, confundi-los, porque são personagens distintas. E, de igual modo, minha ênfase não é estudar a pessoa de Herodes, mas algumas peculiaridades que, nesta manhã, são úteis para que possamos, então, alargar a nossa percepção do contexto histórico profético e, certamente, geográfico em que Jesus se encontra nesses primeiros dias de sua vida. Então, voltem ao texto de Mateus capítulo 2. Passemos, portanto, a fazer a leitura a partir do verso 2. E perguntava: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quem fazia a pergunta, não percam de vista que eram, portanto, os três sábios ali, não? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. A palavra Oriente, aqui dentro do contexto, ela não aparece como sendo algo acidental. Essa expressão no grego, não é? Que aqui está como anatolê, essa expressão significa levantar. A expressão anatolê é o verbo levantar. E o que é que se levanta no Oriente? O que é que está aqui a ser posto? O ponto de referência tem a ver com o Sol. Então, levantar aqui do Sol, surgimento do Sol. Então, o Oriente é tomado nesse contexto como sendo, como ponto de referência, o Sol. Então, Anatolê, Oriente, significa exatamente isto. Logo, você deverá atentar, né? Assim como do nascente ao poente, né? Do Oriente ao Ocidente. Lembre que essas expressões dentro do texto, portanto, de João, elas vão se repetir e o sentido é sempre o mesmo, um ponto de referência para deixar claro que a volta de Jesus será algo, portanto, impactante e tem como ponto de referência não o Sol, mas tem como ponto de referência o aspecto, portanto, da direção que há de vir a esta terra. Nós temos de atentar para esse momento. Mais do que isto, também entender que esta projeção, resultado da volta de Jesus, impacta toda a atmosfera e, ao mesmo tempo, a situação da extensão e visibilidade de sua volta a esta terra, que nada tem a ver com um momento, então, secreto, de sorte que seria um retorno psíquico, né? Volta na minha mente, mas não volta para o meu olhar. Não é assim que foi exatamente afirmado por aqueles anjos lá no livro de Atos, que nós estudamos durante muitos meses aqui,
que deixaram claro para aqueles que lá estavam de que do modo como o viste subir, viria, ou seja, foi de forma visível e audível, não será, portanto, o retorno oculto e invisível. Pois bem, lendo, portanto, mais o texto, a informação é de que os magos vieram para adorar o Senhor. Versículo 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Essa expressão, ela está dentro, claro, de um contexto. Qual é o contexto? A partir do momento que os magos chegam em Jerusalém e se dirigem ao templo para buscar informação acerca do que eles haviam, portanto, estudado e concluído de que, de fato, ali algo extraordinário havia acontecido, as informações circularam e os boatos chegaram aos ouvidos, portanto, do rei Herodes, o Grande, que, de alguma forma, mandou primeiro chamar os líderes, então, do Sinédrio, os líderes do Sinédrio, com o objetivo de interpelá-los sobre, portanto, a informação que chegara aos ouvidos de Herodes. E como esse é um assunto, portanto, que o intimidava, porque a informação era repassada de que um novo rei havia nascido, Herodes, então, se sentiu intimidado, porque também se via, por essa expressão, ameaçado de ser destronado, né? E de ter um concorrente, algo que era comum, né, para aqueles dias, dentro da compostura de liderança romana, que todos aqueles que, de alguma forma, parecessem ser ameaças, eram antes, portanto, trucidados, eliminados. Não foi diferente com Herodes o Grande. Há historiadores que se debruçaram para estudar sobre esta personagem histórica, e há muitas informações terríveis sobre este líder aqui, que está no território de Jerusalém. Herodes o Grande tinha matado sua própria família, matado, portanto, sua esposa, com simplesmente intenções que ele julgava que as pessoas tinham contra ele, e assim, portanto, a forma de se ver livre de qualquer, o que a gente chama pressão sobre si, é eliminar essas pessoas. Ele também matou diversos, então, líderes judaicos, e tudo isso gerava, portanto, uma espécie de persona non grata, né, dentro de Israel. Não era Herodes, de fato, um personagem acreditável, né? Um personagem moral, era alguém com todas estas, então, parafernálias e história terrível na jornada de sua vida. Além do mais, sua filiação, assim, sua genealogia não era, portanto, algo muito agradável, porque ele era descendente dos edomeus, então, como um edomita, ele, portanto, tinha a situação de intromissão dentro de Jerusalém, embora tivesse conhecimento judaico e da religião judaica, por ser descendente, portanto, dos edomeus, necessariamente gerava apreensão entre a liderança judaica. Mas ainda, você tem de lembrar que, na verdade, do ponto de vista histórico, os edomeus são, de alguma forma, influenciados aí pelos árabes, e que deram, portanto, essa compostura de mistura, então, étnica. Então, assim está com este personagem. De sorte que Israel sempre tinha um olhar bastante estranho para Herodes o Grande, este que estamos aqui nos dias de Jesus. Então, ao convocar, portanto, os personagens do Sinédrio, Herodes não o fez por uma situação, portanto, de trânsito entre, portanto, os personagens, como tivera Agripa II. Não era o caso aqui. Nós temos de atentar que Herodes aqui tinha esta influência diante, de alguma forma, da sua compostura e do medo que muitos líderes tinham deste moço chamado, portanto, de Herodes o Grande. Quando diz aqui, no versículo 3, que ouvindo tudo isto, alarmou-se o rei Herodes, não é? Por que alarmou-se? Já diante do que aqui narrei, né? Na verdade,
a sua compostura era de entender que, na verdade, alguém que nasce como rei irá concorrer com a sua posição. E aí este é o alarme, né? Versículo 4, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas. Vejam, não foi uma espécie, portanto, de apelo, foi uma convocação. Isso implica dizer o quanto ele tinha poder e autoridade para definir coisas dentro, portanto, dali da conjuntura histórica de época sobre o próprio Sinédrio. E ao convocar, portanto, vejam as personalidades, os principais sacerdotes e escribas do povo, e qual era o objetivo para indagar deles onde o Cristo deveria nascer. Veja, onde Mashiach, é a expressão que aqui o próprio Herodes usa. Mashiach, a expressão, então, hebraica para a palavra grega Christos, que, então, significa exatamente isto, o ungido, aonde o ungido deveria, então, nascer. E o que se registra na história é que esta convocação que Herodes fizera, e esses líderes vieram, portanto, até a sua residência, e ali não foram bastante enfáticos, até que Herodes passa, portanto, a persuadi-los um pouco mais, com ameaças, inclusive, diz o texto, portanto, do historiador Flávio Joséfos, e é a partir daí que os escribas, portanto, lançam mão da profecia lá do texto de Miqueias, capítulo 5, versículos, então, ali 1 e 2. O que é que nós temos de atentar? Que, de alguma forma, os hebreus, liderança judaica, né, refere-se aqui à expressão hebreus, a este grupo singular, né, a chamada aristocracia judaica, não era alheia, de fato, às informações da profecia. O que implica dizer que, de alguma forma, nós podemos ter compostura semelhante. Sabermos de muitas situações, mas não darmos a atenção necessária, nem eu diria, um comportamento espiritual necessário para as informações recebidas. Não sei se estão me entendendo, o que eu quero dizer-lhes fica evidente que os líderes do Sinédrio sabiam da profecia. A informação estava clara para eles, que, então, tinham a informação onde deveria nascer o rei dos judeus, sabiam aproximadamente quando esta profecia deveria ocorrer. Na leitura, portanto, de Miqueias não era possível isso, mas na leitura do texto de Daniel, sim, porque a profecia das 70 semanas ali atribuídas aos judeus, dentro daquele período das 70 semanas, há uma especificamente na conjuntura da própria semana, que então o ungido seria ali apresentado. Logo, Israel tinha, e tome Israel, não o povo comum, mas esta aristocracia tinha, portanto, as informações. Mas o problema não é a gente ter informação. A situação é como nós lidamos com elas. E aqui nós temos algo nesta conjuntura, cheios de informações, cheios, portanto, de conhecimento, mas não deram o devido cuidado e respeito às informações solenes que ali estavam nos textos sagrados. O risco que, como igreja, passamos é símile, não? Temos muitas informações e, às vezes, isso pode nos envaidecer, ao ponto de não darmos a atenção devida e o respeito devido a tudo aquilo que Deus colocou aberto para esta igreja. Então, como está você diante de tudo que você sabe? Como você está lidando diante de tudo que Deus já te informara sobre questões tão solenes que estão por vir e que nós as conhecemos? Quantos de nós temos acesso ao espírito de profecia, ao conteúdo dos livros mais destacados, né, como O Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, e como, de repente, nós estamos lidando com todas as informações registradas nessas obras singulares aqui, sem esquecer de patriarcas e profetas e reis. Quando nós pegamos, talvez eu chamo isso da, então, pentápole adventista, né? Quando nós pegamos esses 5, eu diria, livros, né? E então temos uma visão muito mais ampla do mundo das coisas, e às vezes, então, nos enchemos de conhecimento, mas sem dedicação e respeito ao conhecimento recebido. Isso não te torna, portanto, de fato, um adorador.
Então, é preciso que você atente que a compostura aqui desses homens, ela é, de alguma forma, sintomática, mas também pedagógica. Sintomática porque apresenta eu diria, enérgica necessidade de todos nós de termos cuidado com as informações que nós temos, como estamos lidando com elas e como nós estamos, portanto, nos comportando diante de tudo que sabemos. Pedagógica, porque, na verdade, deveria nos educar. O passado servir para nós, portanto, de paradigma, de um modelo, para que, então, não repitamos os mesmos erros. Mas, às vezes, estamos tendo, portanto, compostura, como eu já dissera, símile. Né? E aí, qual é o resultado? Não é bom. Você conhece, né? Todos aqueles que brincaram com as informações recebidas e não deram crédito ao que foi apresentado. O próprio Jesus, mais tarde, usa essa expressão, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós estamos dentro deste marco dos que, então, não vimos, mas cremos. Mas como estamos lidando com aquilo que vimos, que é o caso, portanto, da informação registrada singularmente para esta igreja, no que diz respeito ao espírito de profecia. Nós temos muitas informações e, às vezes, estas informações podem trazer vaidades, tá? E assim foi com este grupo aqui, sacerdotes e escribas. Veja, a classe que Herodes mandou a buscar, ou seja, exigiu que viesse, portanto, a supra da liderança, eu diria, do Sinédrio. Ou seja, a fina flor dos flórios fenos, nós poderíamos usar essa expressão para representar a liderança, portanto, mais significativa. Herodes queria saber do marco central o que de fato estava acontecendo, porque as informações chegaram até ele. Então, veja, primeiro o contato de Herodes foi com a igreja de época. As informações dessa liderança poderia, portanto, se tivesse sido enfática na exposição, sentimento passado e, ao mesmo tempo, portanto, credibilidade nas verdades apresentadas, a possibilidade era que o Espírito de Deus, então, pudesse trabalhar na vida daquele infame rei chamado Herodes o Grande, numa compostura de juízo, próximo, portanto, da oportunidade que estava tendo. Mas seu contato com essa liderança judaica não foi, eu diria, transformadora. Mesmo porque os próprios líderes que lá estavam, de alguma forma, tentaram dissuadir as informações para não gerar certos tipos de dificuldades. Não era esta a situação. Eles eram muito frios lá, mesmo conhecendo o texto, mas não tinham crença na verdade. Conhecereis a verdade, meus irmãos, e a verdade nos libertará. Mas a verdade que nos liberta é Cristo. Não tem a ver especificamente com conhecimento. Conhecimento pode se tornar para muitas pessoas um entrave, porque ele pode se envaidecer de tudo que sabe e começa a usar o conhecimento como ponto apenas de discursos. E o drama é que nós temos inúmeros adventistas vivendo nesta compostura. Aqui vem agora o registro dos escribas e dos sacerdotes e respondem para Herodes, depois desta pressão, o seguinte: em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, verso 7, Herodes, tendo chamado secretamente os magos. Observe que aqui nós temos, portanto, agora algo distinto. No que nós temos, portanto, em relação aos sacerdotes, o que houve da parte de Herodes foi uma convocação. A autoridade sob, né? Agora, sobre o Sinédrio e o Sinédrio sob a autoridade de Herodes. Diferentemente em relação aos magos. E por que diferentemente? Porque Herodes não tinha autoridade sobre aqueles homens. Externou-lhes, na verdade, um convite. Houve aqui, na verdade, um apelo para que eles pudessem ser recepcionados em sua própria residência, o que ocorrera. E aí, veja, nós temos agora dois confrontos para o próprio Herodes. Confronto número 1,
a informação histórica. E aí nós temos não só de fazer essa abordagem, mas vinculá-la ao contexto profético. Então, seria a informação histórico-profética. Isto nós temos, então, em relação ao que os sacerdotes e escribas forneceram, deram o dado, apresentaram-lhe especificamente aquilo que estava registrado no texto do profeta Miqueias. Então, ele tinha a informação agora, o que a gente chama geográfica. Quem tinha? Herodes, porque os sacerdotes e escribas disseram aonde deveria ser o lugar do nascimento, portanto, deste que seria o guia de Israel, o rei de Israel. O detalhe é que Herodes não usou a expressão, né, rei, ele usou a expressão Machia, ou seja, a expressão hebraica, aonde deverá nascer Machia, aonde deveria nascer o ungido. E essa é a expressão tirada do texto de Daniel, né, o ungido, ou seja, ali o escolhido de Deus para, então, guiar Israel, o seu próprio, então, representante solene, Cristo Jesus. Então, Herodes evita usar a expressão rei, e o texto usado pelos, então, sacerdotes e escribas, agora interpelados por Herodes, é que o local, a geografia deste nascimento era Belém, Efrata. Então, Herodes já tinha uma informação, e esta ele manteve consigo, mas não era suficiente. E aí o convite externado aos sábios, venha comigo, versículo 7, vai ampliar, de alguma forma, a compreensão de Herodes para que ele maquine o mal a partir do momento desta informação que aqui é passada pelos 3 representantes da Arábia. Observem, com isto, Herodes tendo chamado secretamente os magos. Veja, não foi uma reunião pública, ele quis interpelá-los. E nós vamos para a história e vemos exatamente que esse encontro existira com um certo tipo de pompa, né? Ou seja, esses homens foram tratados com muito respeito e com muita dignidade na casa, portanto, de Herodes. Mas isso não ficou registrado para o público, porque a conversa agora era singular. Herodes queria inquirir, saber, perguntar, ter certeza do que eles sabiam acerca, portanto, do nascimento deste rei, que eles mesmos noticiaram desta forma. E aí veja a expressão que Mateus usa aqui. Inquiriu deles com precisão. Não era só saber, ele queria ter convicção. Quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Lembre-se que nós já estudamos a expressão estrela. E aqui ela não designa o que você conhece do mundo natural. Ela aponta exatamente, como já vimos, para a presença angelical. Mas Herodes usou a mesma expressão. É interessantíssimo isto daqui, né? Veja, reflita um pouquinho, por favor. Como Herodes sabia que era uma estrela? Quando a gente vem, portanto, para o texto inicial, fica evidente no versículo 2 que foram estes homens que disseram isto. Então, a fofoca que chegou a Herodes foi por via da informação que circulava já em Jerusalém. Não é que Herodes fosse um estudante do Antigo Testamento. Ele não usou a expressão do ponto de vista, portanto, de conhecimento. Ele usou a expressão do ponto de vista da fofoca que chegou até ele. Porque quem disse que era estrela, na verdade, foram os magos, que estudando o texto ali de Números, capítulo 24, entenderam que através, portanto, do que dissera Balaão em suas profecias, a estrela era um termo utilizado para representar a presença, portanto, de coisa solene. E nós vimos, a partir, então, do texto que está no Evangelho de Lucas, que essa expressão representa exatamente a presença angelical, assim como a mesma expressão aparece no texto do Apocalipse. Logo, meu querido amigo e irmão, Herodes não está aqui expondo algum conhecimento profético, ele está apenas repetindo a fofoca que chegou até ele. E aí, o versículo 8, acompanha comigo, e enviando-os a Belém, veja, e enviando-os a Belém. Isto é bastante interessante.
bastante interessante. Porque quem deu a informação para os magos que o local do nascimento era Belém foi isto mesmo, Herodes. Os magos chegaram até Jerusalém pelo sinal que ali eles viram no céu. Não obstante, não tinham informação. Os sacerdotes não passaram informação para os magos. Não registraram o texto de Miqueias. Eles não tinham o local. Eles tinham, portanto, que a cena se deparou e parou ali nas imediações, portanto, de Jerusalém. E vejam, Deus guiou-os até o local aonde deveriam, do povo dele, receber a informação aonde estava o Messias. Mas a liderança de época, com seus preconceitos e com, então, eu diria, sua religião sectária, nem sequer recepcionara a esses que vieram de tão longe para conhecer e adorar o Deus Todo-Poderoso. Risco que nós passamos muitas vezes. Quantos entram em nossas portas para dentro da igreja, e nós não os recepcionamos. Achamos que são pessoas, de alguma forma, sem nenhum tipo de, eu diria, valor. E, às vezes, estão ali ávidos para o conhecimento da Bíblia, do amor de Deus, e nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Amigo, meu irmão líder de igreja que aqui está, sendo ou não líder, você tem de entender que Deus conduz pessoas à igreja. O processo no Antigo e no Novo Testamento é sempre as pessoas virão à fonte, porque Deus as conduz. E nós temos de ter percepção espiritual, sensibilidade espiritual para não expurgarmos estas pessoas. E aqui, às vezes, como os judeus, nos pomos como sectários. Uma religião, nós sabemos, nós temos as informações, mas a questão é, estamos compartilhando as informações? Estamos levando a mensagem que nós conhecemos a pessoas dentro dessa igreja que eu não sei se elas estão salvas ou vivem debaixo de, eu diria, um suco de limão azedo. Porque são fechadas, carrancudas, duras, não estende o olhar para ninguém, não dá sequer um bom dia, quiçá um feliz sábado. E eu vos pergunto como Deus poderia, através de uma compostura dessa, levar o evangelho para as pessoas. Então, são estes sensíveis, os humildes, que às vezes, na sua forma até invasiva, por não compreender, às vezes, trato, mas a coragem de chegar e contar já do amor de Jesus para aqueles que estão chegando. Não perca esta sensibilidade. Não perca a oportunidade de compartilhar de sua fé. Aqui, eles vieram a Jerusalém. Judeus não falaram nada para eles. O Sinédrio sequer os recepcionou. E agora, nesse convite singular, observa como Deus é tremendo. Usando a expressão que o meu amigo Diógenes costumeiramente usa. Deus é tremendo. E aí, veja o que acontece aqui. Os magos têm contato com o ímpio Herodes, e é Herodes que dá a dica. Não porque quisera, mas Deus influencia, mesmo os ímpios, a ajudarem que, de fato, precisa do conhecimento do Senhor. Deus está na história, amigo. A história não é uma cadência natural de fatos. Há alguém que está na história e todos os fatos estão abertos aos olhos do Senhor. E Ele não permite que ninguém se perca. Aqueles que desejam realmente conhecê-lo, irão conhecê-lo. E Ele move situações para que isto ocorra. Quem foi Ciro na mão de Deus? Quem está sendo aqui Herodes? Na mão de Deus, sem saber o que está aqui, na verdade, fazendo. Mas Deus move. E aqui ele diz exatamente, enviando-os a Belém. Então, Herodes disse, eu sei onde é que ele vai nascer, ou se já nasceu. É Belém, o local do nascimento. Venha comigo. Disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Veja, às vezes a gente escuta palavras que parecem que nos impactam.
mas a intenção desse maldoso rei aqui não era adorar Jesus, era encontrar para matá-lo, para não ter um concorrente. E aí eu imagino que os sábios, de alguma forma, perceberam o nível de caráter que Herodes possuía. Mas, de qualquer forma, como era um líder, respeito existe entre sempre aqueles que servimos aos superiores, respeito. Mas a gente ler que muitas das suas composturas nada tem a ver com a moral, com a ética, com fidelidade, ela expõe as coisas, às vezes, por causa da autoridade que está sobre eles. Não obstante, sabemos que o seu caráter, pela experiência humana e o convívio com os seres humanos, não é aquilo que realmente a gente encontra em muitos que estão como líderes dentro de nossa igreja. O detalhe é que, apesar disto, a gente os respeita. Porque assim aprendemos no Evangelho, que mesmo os nossos inimigos, mesmo aqueles que não têm a compostura de dignidade, nós, então, não podemos usar da mesma ferramenta que eles usam. E deixar que Deus, portanto, faça a obra que nós não podemos fazer. Nesse aspecto, meus queridos amigos e irmãos, eles tiveram as informações e partiram para Belém. E o que ocorre aqui? Vamos terminar a leitura até o verso 12. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Novamente, o sinal reaparece, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Eles encontraram a criança. E agora, vendo toda esta situação e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. O coração freme, de alguma forma, aquele sentimento de alegria quando aconteceu com você, como aconteceu comigo quando aceitei Jesus como meu salvador pessoal. A gente sente que há um chamado direto. E aí você diz, Senhor, não posso resistir à tua voz. Eis-me aqui, usa-me como instrumento em tuas mãos. É isto que aqueles que somos fiéis e desejamos os céus, quando lidamos com coisas solenes, nosso coração se aquece, nossas lágrimas vêm, não porque somos, então, chorões ou então somos emotivos. Isto dizem os que são frios, que não sabem o calor que está ocorrendo em nós, pela graça de saber que o Espírito de Deus está nos tocando. Os que são frios, gélidos, não sabem o que passa conosco quando lemos Bíblia, quando nos emocionamos com as histórias do Sagrado Evangelho, porque não estamos buscando para nos enriquecer de informações, mas para amar e servir àquele que se apresenta diante da palavra de Deus. É isto que acontecera com esses sábios homens lá. Júbilo, alegria, há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, alegria, festejo. E aqui nós temos exatamente esta compostura. Eu gosto deste verso, porque demonstra que a alegria não está apenas reservada para os cristãos, também está reservada para aqueles que se emocionam com as verdades solenes. Eles se alegraram porque o sinal, mais uma vez, aparece. E aí nós temos que Deus está guiando a estas personagens. Eu tenho uma relação de nomes que eu gostaria de vê-los nos céus e terei o privilégio de conversar com muitas personalidades solenes que têm estudado na palavra de Deus, e eu vou fazendo uma relação para encontrá-los lá. E um destes que está dentro dessa relação tem a ver exatamente com esses homens aqui. Mesmo porque meu desejo é de conhecê-los para ver como é que sabiam tanto, mesmo distante da fonte do conhecimento que era lá o Sinédrio, como é que esses homens sabiam tanto? E há tantas coisas que a gente não sabe, que a gente só vai, de fato, ter a alegria de conhecer quando chegarmos nos céus dos céus. Mantenha a sua fé nessa esperança, porque os céus, de fato, serão para nós um ambiente de muito conhecimento, de muito prazer, de poder abraçar quem de ti foi tirado, nunca mais separar-se de quem de ti, portanto, foi ceifado pela morte, e entender que Deus é amor e o conhecimento será, portanto, vantajoso, sem limite, e é bom quando a gente deseja saber para poder exatamente amar e servir. E aí podemos gritar como
no grito de alegria e de conforto daqueles que estão registrados em Apocalipse capítulo 14, né? Dos fiéis adoradores do Senhor que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E, por fim, a resposta virá, justos e verdadeiros, Senhor, são os teus juízos. Te adoraremos pelos séculos dos séculos. Aqui, certamente, esses 3 homens estão reservados com o galardão que o Senhor Jesus trará para eles na sua volta a esta terra. Imagina, né? Reencontrar com essas personagens. Como é que for a emoção que eles podem nos contar desses dias de pesquisas e de estudo. Amigo, estude Bíblia de fato. Não leia para encontrar uma expressão, para te dar um conforto ali. Leia com o objetivo de intimidar-se com os céus. Já são 6h05, eu vou fazer só uma leitura para terminar, embora tenha muita coisa aqui para dizer-lhes. E aí a estrela parou, onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, no estábulo lá, viram o menino com Maria e sua mãe, prostrando-se, o adoraram, cumpriram com aquilo que de fato disseram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência. Observe, aqui há um hiato, né? A noite passou, não, durante a noite um anjo visitou a eles. E observe o verso 12, amanhã eu retomo a partir daqui. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Às vezes, nós precisamos entender que o caminho que estamos tomando parece ser correto, mas Deus nos adverte dizendo, olha, vem por aqui. Embora por aqui seja mais difícil, mas é por aqui que eu posso te abençoar. Que Deus te ajude a ter compreensão solene de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação tanto do judeu como do grego. Isso implica dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus te convença de que você deva ser uma bênção onde você está, para pessoas que não conhecem o que você conhece. Compartilhe de sua fé. Este é o meu desejo, vamos orar. Bom Deus, obrigado pelo privilégio de aqui estarmos estudando tua palavra. Nos usa e nos dá a graça de permanecermos fiéis. Em nome de Jesus. Amém.